E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais um resuminho, né, do livro que é o Espiritismo. E hoje a gente vai falar de dois itens, né? O primeiro item é a diversidade dos espíritos, né? Muitas pessoas acham que quando nós desencarnamos, né, nós nos transformamos em seres de luz, né? Conscientes de tudo que há no universo, né? Conhecedores de todas as coisas. Muitas pessoas fazem essa ideia dos espíritos. Então, o espírito trouxe uma mensagem, uma comunicação, aquilo é verdade, né? Por quê? Porque ele é um espírito. Mas o que são os espíritos, né? Os espíritos são seres imperfeitos, né? Ou melhor, não são seres nem perfeitos nem conscientes. São o quê? Principalmente os espíritos que se comunicam conosco aqui no nosso planeta. São as almas das pessoas, né, dos seres humanos, que viveram aqui na Terra e desencarnaram. Que após a morte perdem o corpo físico, aí sim, né? As imperfeições do corpo físico ficam com o corpo, né? Morrem com o corpo. Mas o que subsiste, né, no espírito? O seu conhecimento, a sua moralidade, né? Então, as imperfeições ou qualidades morais do espírito o acompanham, né? Então, nós vamos ter aí espíritos, como também seres humanos, da mesma forma, que vão apresentar diversos graus em relação à inteligência, à moralidade, conhecimento das coisas, né? Uns mais progrediram mais, estão mais adiantados, outros menos, ainda são inferiores, né? Essa diversidade, ela reflete e vai refletir esta diversidade, né, entre os espíritos, ela vai se refletir no quê? Nas comunicações que nós vamos receber do plano espiritual, né? Mensagens sábias, instrutivas de espíritos mais elevados, né, com maior conhecimento. Outras mensagens mais banais, né, de coisas mais triviais ou muitas vezes erradas, né, confusas ou de até mal intencionadas de espíritos inferiores. A gente já falou sobre isso, né, nos outros temas. A doutrina espírita, Kardec fez uma divisão, três grandes divisões, né, para a gente classificar os espíritos, e depois ele detalhou cada grupo desses. Os três grupos são o grupo primeiro, os espíritos inferiores, depois um segundo grupo que seria os espíritos bons, e no alto da escala, né, a terceira classe seriam os espíritos superiores ou perfeitos. A gente vai detalhar isso mais no estudo mais para frente, né, no estudo do livro dos Espíritos. Ele detalha, né? É uma classificação para a gente entender o plano espiritual, né? Nós vamos ver mais para frente. Mas o que é fundamental para a gente analisar em qualquer mensagem, para nós classificarmos de onde vêm essas mensagens, né? A linguagem e o conteúdo moral das mensagens. Dessa forma, nós vamos discernir a qualidade do espírito que está se comunicando. Isso implica no quê? Que a prática da mediunidade, ela exige estudo, cautela e discernimento para que a gente possa evitar influências negativas e garantir uma recepção de mensagens que vão nos ajudar, né? Mensagens edificantes, mesmo quando às vezes não sejam mensagens elevadas, vai nos ajudar a fazer a comparação e a entender muitas vezes, né? Muitas vezes não, a entender como são os espíritos, em que patamar que eles estão, em que classe eles estão. Então, por isso que a gente já falou anteriormente, a gente não deve usar a mediunidade de forma egoísta, né, com fins fúteis para ficar tentando adivinhar o futuro, e sim usar a mediunidade como um instrumento de progresso moral e espiritual, que a gente já falou no último tema, se não me engano. Então, resumindo, a diversidade dos espíritos é um reflexo da própria diversidade da humanidade.
né? O Espiritismo, ao revelar essa realidade, né, a realidade do mundo espiritual e as suas leis, ela convida a reflexão sobre a importância do desenvolvimento moral, né, da prática do bem, da busca pela elevação espiritual como um caminho para a felicidade individual e a felicidade coletiva. Né? Tá aí. E isso já encaixa aqui no segundo tema, né? Qual seria a utilidade prática dessas manifestações? Né? Por que elas são importantes? Embora muitas pessoas achem, né, que a gente pode resolver através do espiritismo, né, encontrar soluções para os nossos problemas materiais, né, como muitas vezes ganhar dinheiro, prever o futuro, né, ter sucesso nos negócios, que as pessoas às vezes buscam, né, essas pessoas que possam trazer essas adivinhações, né? Kardec, o que ele coloca? Que a finalidade das manifestações espíritas, de acordo com os seus ensinamentos, né, é o progresso moral, como a gente acabou de falar. O objetivo principal, né, é comprovar a existência da alma, sua sobrevivência após a morte e a realidade do mundo espiritual, como é este mundo do lado de lá. Através das comunicações com espíritos superiores, nós tomamos conhecimento, recebemos orientações morais para a nossa própria vida. As mensagens dos espíritos devem ser, quando analisadas, né, de uma forma crítica, com discernimento, elas nos levam ao conhecimento, incentivam a prática do bem, combate dos vícios e a busca por uma vida mais ética. Porque não só através de ensinamentos dos espíritos superiores. Muitas vezes a manifestação de espíritos inferiores, sofredores, nos dão ali qual a sua condição moral no plano espiritual e quem muitas vezes narram os seus sofrimentos morais, né? Não existe sofrimento físico, muitas vezes eles podem até entender isso, está numa ilusão que estão sofrendo fisicamente, mas o sofrimento é da sua consciência, o peso da sua consciência. Nós vamos aprender quais são as consequências, né, morais para a nossa condição espiritual. Isso vai fazer com que a gente reflita na nossa vida de encarnado, mudando atitudes, mudando posições, né, entendendo melhor o que nós devemos fazer enquanto estamos encarnados, para que ao voltarmos para o plano espiritual, a gente não passe por essas mesmas dificuldades, e nos encontremos na condição de espíritos sofredores. É preciso ter em mente que as manifestações não devem ser encaradas como um espetáculo, né, nem um meio de satisfazer a curiosidade. A compreensão da doutrina é essencial para que se possa tirar proveito moral das experiências com o mundo espiritual, como a gente acabou de colocar. Então, importante, reuniões espíritas sérias, disciplinadas, com foco na prece, no estudo da doutrina, são mais propícias ao contato com espíritos mais elevados, né, e à recepção de mensagens edificantes. Curiosidade, frivolidade, busca de provas materiais podem atrair e atraem espíritos inferiores, levando a experiências negativas e frustrantes, né? Então a gente deve tomar cuidado com esse tipo de manifestação, se for só por curiosidade de saber como é que é, como que é. A gente tem a doutrina espírita, com toda a experiência de Kardec, para que a gente hoje não precise, por exemplo, ficar provocando um exemplo, né? Vamos ver lá como que voltar às manifestações físicas. Vamos fazer uma mesa girar. Ou ter a brincadeira do copo, que a gente vê aí, pessoas que não têm conhecimento da doutrina, porque aquilo é uma manifestação física, material. E a gente aprende lá na doutrina que os espíritos que provocam esses fenômenos materiais, né, são espíritos inferiores. Às vezes, como aconteceu no início, né, do espiritismo moderno, lá com Kardec,
Esses espíritos de ordem inferior eram amparados por os espíritos mais elevados, eram guiados por esses espíritos para trazerem mensagens através daquelas manifestações físicas. Aí a gente vê que foi havendo uma evolução, abandonando-se essas manifestações puramente físicas para as comunicações mais elevadas, né? Através da escrita, através da fala, da psicofonia, trazendo assim com maior facilidade mensagens e instruções mais elevadas. Então, a gente tem todo um conhecimento estabelecido na doutrina espírita para que a gente não faça esse tipo de aplicação da nossa mediunidade e usar a nossa mediunidade, sim, para entrarmos em contato com o plano espiritual ou para socorrer, né, um trabalho dentro de uma casa espírita, por exemplo, um espírito sofredor, ou buscar mensagens de elevação, de orientação, buscar orientação para a nossa vida, né, moral, quando a gente está em algum problema, não apenas material, mas problemas que nos afligem com os nossos entes queridos. Aí sim, a gente deve buscar esse contato, usar a mediunidade para esse tipo de manifestações, né? O Espiritismo é uma forma também uma ferramenta de transformação, né? O Espiritismo reside em sua capacidade de transformar o indivíduo, tornando-o mais consciente da sua responsabilidade para consigo mesmo, para com o próximo e para com a sociedade. A certeza da vida após a morte, né, a comunicação com aqueles que já partiram, a compreensão das leis que regem o mundo espiritual, despertam a nossa consciência para a necessidade de uma vida mais justa, fraterna e solidária. Isso é totalmente verdade. A gente começa a ver o outro de uma forma diferente, a nossa vida de uma forma diferente, não apenas na busca da satisfação, das sensações materiais, da busca material. A gente passa a compreender muitas vezes a situação que a gente está, muitas vezes desconfortável, né? O porquê disso. O Espiritismo, ele não se impõe, mas convida à reflexão, oferecendo provas, argumentos, para que cada um forme sua própria convicção sobre a imortalidade da alma e a importância do desenvolvimento moral. O Espiritismo está lá, o ensinamento está lá, cabe a nós buscá-lo. Ele não vem até nós e nos obriga. Faça isso e aquilo. Não. Nós estudamos, nós os compreendemos e aceitamos. E a partir dessa compreensão, da aceitação, nós passamos a mudar. Isso é muito visível quando a gente começa a tomar conhecimento destes ensinamentos. Então, para finalizar, né, a utilidade prática das manifestações, ela não reside em soluções mágicas ou vantagens materiais, mas no quê? Na oportunidade do conhecimento de nós mesmos e do nosso progresso moral e, consequentemente, da transformação social, conduzindo a humanidade a um estado maior de paz, harmonia e fraternidade. Tudo que hoje a gente observa está em falta. O egoísmo, o orgulho, o egoísmo, a falta de amor, a falta de caridade, de aceitação do próximo. Consequência é o que a gente está vendo aí. Um mundo extremamente materialista, onde para o mundo materialista é o aqui e agora. A satisfação tem que ser agora, porque morreu, acabou, não existe mais nada. Essa é a consequência que Kardec colocou lá na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das funções importantes do Espiritismo, acho que até em algumas lições anteriores aí a gente já falou sobre isso, era o combate ao materialismo. Ele condenava veementemente o materialismo, que o materialismo iria levar, ele faz uma descrição do que a gente está vivendo hoje, né? Então, leva o materialismo a gente se nos tornarmos egoístas, pensarmos no imediato, no aqui e agora. E a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita faz justamente o oposto. Sem magia, sem superstição, de uma forma racional, compreendendo
que existe uma vida além desta, que existe uma continuidade, né? Como é deste lado, como os espíritos estão do lado de lá, a condição moral e consciência desses espíritos, né? De felicidade, de bem-estar, de sofrimento, de amargura, né? Ela nos traz essa condição, como estaremos do lado de lá, de como devemos nos comportar, o que devemos fazer, a prática do amor, a prática do bem para a elevação moral, espiritual, juntamente com o conhecimento que a gente deve adquirir. E aí nos elevarmos e irmos, né, em direção ao topo da escala, né? Estamos num planeta de expiação e provas, então somos todos neste mundo espíritos inferiores. Alguns há um degrauzinho mais acima, com traços de bondade, mas no geral somos espíritos inferiores em busca deste aprendizado. Se a gente quer estar do lado de lá, né, buscar uma situação melhor, a prática tem que ser aqui e agora. Né? Do lado de lá não vai dar. Né? Aí a gente vai almejar, vamos voltar para tentar mudar a minha situação. Então é isso, pessoal. Tá aí o resuminho. Leiam também, se possível, o teminha. Formulem perguntas pelo WhatsApp, se quiserem. E na quinta-feira nós nos encontramos e tiramos aí as dúvidas e conversamos mais sobre esse assunto tão empolgante aí que é a doutrina espírita. Tá bom, pessoal? Então até quinta. Fiquem com Deus.